Eu estou fazendo uma segunda tentativa com o meu convidado de hoje, porque estamos com dificuldade de audição, né, da verbalização do convidado, e vamos tentar fazer novamente. Eu vou novamente dar a introdução à live, né, porque eu estou registrando, e depois, como eu não edito, fica montada a live dessa maneira, né? Então, hoje o convidado do canal Márcia Heloísa em Conte Sua História é o professor Matheus Nunes Rodrigues Leal, que já iniciou há algumas semanas a live comigo, e por problemas técnicos aqui no Instagram, eu acabei que tive a live caída, né? Ela caiu, e nós vamos finalizar hoje, né? Hoje vai ser então uma live mais curtinha, porque nós vamos finalizar. E eu vou colocar já o Matheus, mas eu já vou continuar aqui a explicação. Eu vou explicar. O Matheus, ele é professor na rede particular, na rede privada, na Baixada Santista. Ele leciona História, Geografia, Filosofia, Sociologia e Literatura. É formado em História e está completando o curso de Ciências Sociais. O Matheus ainda é pós-graduado em Metodologia de Ensino de História e Geografia, Metodologia de Ensino de Sociologia e Filosofia e Metodologia de Ensino de Literaturas Brasileira e Portuguesa. Vamos agora continuar, que nós já havíamos iniciado essa live, estamos novamente começando. Aqui o professor Matheus já. Eu acho que agora vai dar tudo certinho. Né? Estou cheio de esperanças. Pronto. O Matheus já está convidado, agora é só esperar ele entrar. Pronto, aceitar. Vamos ver se agora vai, Matheus. Eu já aceitei. Vamos ver se agora vai. Né? O Matheus já havia iniciado, né? Já havia feito uma pergunta para ele. Agora sim, parece que até com imagem, Matheus. Pelo menos... Será que vai? Será que vai? Boa ideia da Camille. Duplicado. A Camille deu a sugestão e deu certo. Vamos ver se vai. Vamos ver, né? Vamos fazer mais rapidinho hoje e a gente finaliza, né? Então, se você pudesse gentilmente retomar, né, aquela minha colocação da sua página no Instagram, que é dedicada à leitura, e você depois já estava colocando que ela deu um desdobramento, né? E também colocar a questão do Fale Meu Leal, né? Aí, se você pudesse retomar, por gentileza. Sim, então. Eu falei que eu comecei a questão dos livros do livro, que eu falava, muito tempo ocioso, aí começa a tentar fazer uma coisa diferente. Aí li o primeiro livro, que às vezes li o livro muito rápido, gostei do livro, tive um retorno, postei mais algum, tive outro retorno, que eu não conhecia, que o meu público tinha esse gosto também. Aí encontrei uma seletiva de parceria para um parceiro, aí eles começaram a divulgar minhas postagens, os seguidores, e impulsionei e acabou rolando. Aí depois eu comecei a repostar minhas postagens. Em relação ao Fala Meu Leal, foi uma marca registrada, né? Pegando meu sobrenome e aproveitando assim essa novidade que a gente tem de seguidores e produtor de conteúdo e tal, sempre fazendo essa parceria honesta, na verdade, não a verdade absoluta. E resumindo, é isso. Mas é uma marca registrada. Simples e fácil. E você estava colocando que você teve algum problema com alguns seguidores que estavam começaram a incomodar você? Chegaram a atrapalhar a sua página? Como foi? Então, alguns posicionamentos principalmente na época das eleições, eu nunca tive um posicionamento direto. Mas o entendedor meia palavra em Deus. E alguns que não pensavam como eu denunciaram no Instagram, eu recebi uma ocorrência que não foi aceita pela nenhum, né? E eu tive alguns problemas de até hoje, né?
eu tenho emitido algumas opiniões, não opiniões, mas eu tenho emitido em relação à guerra Israel-Palestina, eu tenho emitido alguns questionamentos, né? E eu fui atacado porque eu fui no grupo extremista e não de terrorista. Eu fui criticado por isso. Como se eu estivesse elogiando por chamar de grupo extremista. E eu postei, pelo que eu estudo, pelo que eu analiso, eu disse que Israel está se tornando que ela tanto combateu o ódio. Né? E eu recebi uma enxurrada de críticas a essa postagem, dizendo que eu deveria criticar o Hamas. Eu falei, se você deixar as minhas postagens, você vai ver. E qual foi o meu argumento consistentemente em todas as respostas? Não é porque eu critico um que eu apoio o outro. Até porque eu não apoio nenhum dos dois. Perfeito. Né? E quando eu chego e saio criticando os dois ao mesmo tempo, eu tiro o foco do que eu preciso falar. É muito mais fácil fazer uma postagem criticar um, depois fazer uma postagem criticar outro. Eu recebi algumas pessoas me criticando, falando que eu deveria ler mais, e que eu deveria seguir um outro lado, ver o outro lado. E eu falei para alguns colegas, amigos e seguidores, eu falei, eu não me baseio apenas em reportagens, eu me baseio em livros didáticos, né, de grandes editores, que não tem interesse em colocar lá. Ela está passando conteúdo. Eu abordo o Oriente Médio com o terceiro ano do ensino médio, né? E eu falei, eu estudo mais que Israel e Palestina. Eu estudo o Império Otomano, o fim do Império Otomano, a divisão do Império Otomano pós-Primeira Guerra Mundial. Eu estudo toda a destruição do povo dos judeus ao longo desse tempo, a exclusão deles em N países, a Segunda Guerra Mundial, milhões de judeus, a divisão pós-Segunda Guerra Mundial com a criação da ONU, né? A inserção do povo judeu dentro do território da Palestina, os sucessivos avanços que Israel fez dentro do território palestino, esse maior arabistamento foi aumentando. E eu falei, isso... Hã? Não entendi. Continua colonizando, eles continuam colonizando. Exato. Então, quando você fala de uma guerra, você não pode ser raso. Sim. E se você é raso, se você é uma pessoa que está tudo certo, porque a nossa vida é corrida, não dá para a gente estudar tudo. Eu estudo quase tudo. Só que se você sabe o básico, você não pode chegar para ninguém que sabe um pouco mais que você desse assunto, né? Assim como em outros assuntos, muitas pessoas sabem muito mais do que eu. E dizer o que eu devo fazer, ou deixar de fazer. Você pode emitir uma opinião, eu acho que se tiver uma olhada legal, eu vou. Mas não dizer que eu estou errado ou que eu tenho um viés. Eu não tenho viés nenhum. Eu tenho obrigações de profissão e o estudo nos dá um discernimento para a gente não ir para lado nenhum. Sim, inclusive porque o próximo Enem, os próximos vestibulares, vai ser guerra no Oriente Médio. Com certeza vai ser esse conflito. E eu comento muito com meus amigos. Se você atribui a mim um lado, você está desmerecendo o professor. Porque o professor não tem lado. Nós temos a nossa linha de pensamento. Isso é claro. Né? Penso logo existe ou existe logo todos. Mas dentro da sala de aula, a minha obrigação não é doutrinar formar a cabecinha dele para ele criar o senso crítico dele. Então, se você me acusa de ter um lado, você me acusa de manipular o aluno e não ensinar. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa palavra. A gente apresenta os argumentos de ambos os lados, né?
Há 2 dias o Reinaldo Azevedo comentou isso. Ele também tem sido muito criticado, porque ele diz, não se confunde o povo palestino com o Hamas, né? E, ao mesmo tempo, dentro de Israel também, você tem muitas facções e diferentes posições, né? Então, as coisas muito complexas. Então, a gente não pode ter uma posição rasa, eu sou pró isso, pró aquilo, porque nem entre eles, agora mesmo nos Estados Unidos, teve uma grande manifestação, né? Em Nova York. Se eu não me engano, Nova York? Ou foi Boston? Foi. Não me lembro agora. Foi. Mas acho que Nova York, né? E justamente rabinos que são contra essa colonização da faixa de Gaza, né? E que são contra esse exagero que está... Claro, Israel tinha que responder, mas não dessa forma, né? São muitas porque assim, o que morreram de israelenses e o que estão morrendo de palestinos é muito triste, né? Muito triste. Porque eu faço uma analogia que é o seguinte, a gente, quando olha o povo judeu, a gente não pode condenar o povo judeu, falar que eles são assassinos. Por quê? Eu faço uma analogia que o povo judeu é o seguinte, é uma pessoa que uma balela, imaginar, e você pisa no pé dela. Ela faz um escândalo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você vira e fala assim, calma, eu só pisei no seu pé. Mas dentro do deles, ela está com uma unha encravada. Ou seja, ela tem uma dor ali dentro que você que está fora não entende. Ela faz um escarcel que você não entende. Mas tem uma dor ali dentro que você não percebe. O que foi feito com o povo judeu é um absurdo, sem precedentes. Mas isso não justifica que ele chegue na faixa de Gaza e transpasse a faixa de Gaza e estoure hospitais, feche corredores de salvamento. Entendeu? É curioso que só os Estados Unidos são polícias e a Rússia ficou neutra, né? Acho que foi a Rússia e a Inglaterra, se não me engano. A posição do Brasil que não foi aceita, né? Mas eu achei belíssima. Eu fiquei muito orgulhosa de ser brasileira naquele momento. Então, porque assim, o Brasil está vivendo um papel de mediador. Tanto que a maioria dos países votou a favor. Sim. Mas o poder de veto dos Estados Unidos é muito grande. Do contra com o Brasil e ela foi a favor, né? Então. Só que eu acho que o que eu posso aconselhar as pessoas é que não emitam opinião. Se você não sabe, não emite. Escuta. Escuta um lado, escuta o outro, não é vergonha não ter opinião, eu falar besteira. Entendeu? Eu tenho mais vergonha de falar besteira do que silêncio. Entendeu? Então, assim, esses ataques que eu tenho não são ataques diretos, mas são questionamentos no sentido de, pô, eu sou um profissional de educação, eu sou um curioso para o quê? Entendeu? Quando você me questiona, na frente que eu tenho que pesquisar, é tipo eu chegar para o motorista do aplicativo, você tem que andar com a aplicação. É óbvio. Exatamente. Ou você me aponta, ó, dá uma olhadinha nessa reportagem, vê o que você acha. Entendeu? A crítica, ela vai sempre existir, tá acontecendo. Mas se você denunciar um perfil porque você não concorda, entendeu? Você falar que... alunos que queriam me ensinar a dar aula, várias vezes. Muitos pais de alunos, eu dizia, eu tenho um coordenador, eu tenho um diretor, elas podem dizer para mim no que eu estou errando, né? Você pode apontar coisas que você pensa, mas que eu tenho autoridade na minha cátedra. Quem determina como eu trabalho, o professor tem, pela lei da educação, nós temos autonomia no nosso trabalho. Então é uma discussão que, assim, o que eu falo, a gente comentou isso no trabalho. É muita gente dando opinião sem saber o que fala. Entendeu? Então, assim, o que eu lamento é ver que as pessoas não estão emitir opinião. É simplesmente uma escolha meio que determinada pelos WhatsApps da vida, né? Entendeu? E parece... Você já tem um lado.
Se você tem E assim, virou, e acabou virando assim. Se você não defende de um dos lados, você está em cima do muro. Sim, é verdade. E esse dualismo, você vê, chegou até a questão do Felipe Neto, do bis ou Kit Kat. Quer dizer, se eu sou de direita, eu como Kit Kat, se eu sou de esquerda, eu como bis. Não tem mais outro, né? É, porque a Carol Zambelli apareceu comendo Kit Kat. Aí o Kit Kat virou... Ah, gente, sabe, é uma infantilidade, né? Estamos infantilizando a mentalidade total da política. Essa cultura do cancelamento de Felipe Neto comeu bis, não vou comer mais bis. Eu falo, essa cultura de cancelar, assim como durante os últimos governos, queriam boicotar a Van. Eu fui um dos primeiros que falei, não tente boicotar a Van, porque você está boicotando famílias. Tem pessoas que trabalham. Você não está boicotando o dono. Entendeu? Essa cultura de boicotar é uma mas guarda para você, porque tem famílias trabalhando ali, pai de família, entendeu? Você não pode, você não tem esse direito. É verdade. Agora, essa questão que você colocou de ter opinião e as pessoas, né, não aceitarem, né? Quer dizer, você não tem direito de pensar, né? Se você não pensa igual a pessoa, você está errado já de partida, né? Isso é muito difícil, né? E eu faço muito esse exercício, tanto em família como entre amigos, porque eu tenho amigos de todas as linhas, sabe? Sempre tive. E foi uma marca na minha história também pedagógica, com muitos problemas, porque eu era mais radical na juventude e depois eu entrei num caminho mais como o seu, de ter esse meio termo, sabe? Eu olho um, eu olho o outro, tendo... Isso aconteceu muito comigo quando eu fui coordenadora, porque na coordenação eu procurava justamente mediar todas as linhas, sabe? E aí alguns amigos ficavam até chateados comigo, diziam, você renegou a nossa causa. Eu falei, não, porque agora eu olho de uma outra maneira a ação do professor. Eu vejo que todos contribuem, mesmo aqueles que não têm a minha linha ideológica, sabe? E eu notei isso na própria obra do Paulo Freire. Paulo Freire começa jovem com a pedagogia do oprimido, muito claramente definindo nós contra eles, mas nos últimos livros dele ele já revia essa posição e era favorável ao diálogo. E ele dizia, eu tenho entre os meus amigos inimigos ideológicos, mas são meus amigos pessoais, frequentam minha casa, eu janto com eles, consigo dialogar. E eu acho isso, eu tento levar isso para a minha vida, eu acho isso maravilhoso, né? A gente tem que manter diálogos, é só a única forma de conviver com as diferenças é dialogando. Então, eu acho que é um caminho natural do jogo. Ele começa revolucionário, né? Ele, conforme ele vai criando a independência dele, ele entra no sistema, porque não dá para fugir do sistema, senão você não sobrevive. Só que você tem opção, ou você sucumbe totalmente ao sistema, ou você entra nele, entende e cria sua opinião. Muitos falam do Paulo Freire, né? E eu ouço um absurdo, como se o projeto dele fosse ser implantado no Brasil, coisa que nunca aconteceu, né? O Paulo Freire fala que a gente tem que construir nem antes. Nem quando ele foi secretário de Cultura em São Paulo, ele conseguiu colocar. Tanto é que com 2 anos de secretaria, ele ficou doente e o Moacir Gadotti teve que substituí-lo, porque ele não tinha condição física, tanto que ele foi queimado. Então, eu vejo duas coisas no Brasil, o anticomunismo, o comunismo não existe, só existe o anticomunismo. E o anti-Paulo Freire. Só que eu garanto que 99,9% das pessoas que falam mal de Paulo Freire não conhecem Paulo Freire. Com certeza. Assim como existia até pouco tempo atrás, a corrente é do lado do Carvalho. Eu apanhei muito quando eu falei, gente, o Olavo de Carvalho, ele exerceu a sua importância em determinado momento. Não é porque ele foi associado ao bolsonarismo, ao guru de um governo, que ele não presta para nada. Ele teve a sua importância literária como uma formação de pensamento em um determinado período. Ele radicalizou de uma forma que eu não entendo e eu não gosto.
foi do Mas comunismo para a extrema-direita. Então, ele parece que ele foi Estados Unidos e virou um grupo americano. Sim, sim, daqueles bem... Mas ele tem essa importância. Entendeu? Só que a gente vê hoje em dia escritores, comentaristas políticos, né, que eu não vou citar nomes por questão de não dar muito ibope também, que eles abraçam o olavismo, eles queimam o Paulo Freire. Por quê? Porque eles não querem que os jovens pensem. Porque se eu sou um professor que eu crio pessoas para questionar, e eu estou seguindo do que eu estou falando, um questionamento me destrói. Entendeu? Porque se eu crio pessoas que questionam, alguns podem se sentir ameaçados. Eu não me sinto ameaçado. Eu gosto do debate. Mas o que é? Se você você vai criar aquela educação maquinária de reprodutores. É aquele exemplo que eu te dei do tempo de modernos. Vamos criar pessoas Sim. É o primeiro livro, né, do Cuidar da Escola. É o primeiro livro que ele escreve com a Rosisca, né, lá na Suíça. Esse primeiro livro que abriu... Eu sei que eu era mocinha. Eu tinha 17 anos quando eu li esse livro pela primeira vez. E ali foi um choque no Brasil, né? Porque ele volta em 79 com a abertura política, e aí a gente começa a verdadeiramente estudar Paulo Freire, né? Então foi assim, foi uma emoção muito grande à época e já era contestado, né? Eu lembro que no curso de pedagogia o curso era dividido. As professoras que eram favoráveis ao Paulo Freire eram tidas como de esquerda, e não necessariamente o pessoal era revolucionário, era simplesmente gente consciente, que quer uma educação de pessoas que reflitam e pensem, que possam escolher, né, as coisas, né? E que tenham também consciência do sistema que a gente vive. Ponto. É isso. Não, mais do que isso, é impor ao Paulo Freire o que ele não escreveu, o que ele não falou. Então, e a gente vive no Brasil, infelizmente, como nós temos um desnível de educação, e assim, é um desnível, é um hiato gigantesco, não é uma escadinha, é uma queda diferente. Nós temos poucos criando correntes de pensamento. E essas correntes mais básicas, elas reproduzem essa corrente de pensamento, ela vira uma coisa uníssona e que você queima a imagem de alguém sem conhecer. Então você tem no mínimo 50% da população que repete um anti-Paulo que não conhece. Sim, não saberia do que se trata. Entendeu? E essa corrente ganha muita força. Pô, ninguém ganha os prêmios que ele ganhou, entendeu? Tipo, ninguém ganha honoris causa, tudo que ele ganhou sendo ninguém. Entendeu? Não, é impossível, você não compra uns prêmios desses. Tem alguém aqui colocando que não existe moderação no mundo conservador. É verdade, né? Então, essa pessoa aqui que eu não estou vendo o nome se considera um socialista. E eu acho que é isso mesmo que nós falamos semana passada, né? Que nós nos consideramos de centro-esquerda, né? Quer dizer, porque a gente busca uma moderação. Eu, por exemplo, busco justamente uma mudança dentro do Estado de Direito, não fora do Estado de Direito. E eu acho que esse é um problema que a gente encontra em alguns sistemas, né? Mas de maneira nenhuma que a gente vai concordar com o mundo tradicional, né? Eu também, como o Edilson coloca, quero que todos tenham as mesmas oportunidades. Realmente, no mundo conservador, isso não vai existir. Mas eu também não quero o extremismo à esquerda e também impede a direita de existir, porque existem direitas inteligentes mundo afora, sabe, que dialogam, que nem agora aqui na Itália, nós estamos com uma premier, que ela é, né, a presidente do concílio, seria o equivalente a um primeiro-ministro. Ela é de extrema-direita. Porém, assumindo o governo, ainda que ela tenha posições que eu critico muito, porque são muito, como eu diria, eu não digo racistas, mas elas chegam a ser muito discriminatórias, sabe? Muito tradicionais e conservadoras, mas ela dialoga. Tanto é que o meu marido,
que tem umas tendências à direita, ele achou que ela ia fazer tudo que ela prometia. Eu falava, não vai, porque ela vai ter o equilíbrio de saber que quando você está no governo, você não está lá só para os seus, você está para todos. E mal ou bem, ela já está aí há mais de um ano e não aconteceu nada. Eu também fiquei com muito medo, eu falei, uma extrema-direita no governo, mas ela teve. Então, eu acho que é isso que não aconteceu no Brasil. Quer dizer, a extrema-direita vai para o governo, vai para o poder, vai para o parlamento e faz coisas absurdas, né? Que aí não chega nem a ser o excesso do conservadorismo, mas é um infantilismo mesmo, né? É simplesmente lacrar para conseguir a mamata de estar naquele emprego público, garantindo o seu dinheiro e os privilégios, né? E a única medo que eu tenho, ainda no Brasil, é a questão que acontece no Oriente Médio, que eu acho que é um Estado não laico, sabe? Eu acho que a tendência dessa extrema-direita no Brasil é instaurar um Estado religioso, sabe? Nós vamos ter aqui um evangelho cristão. Isso me dá um pouco de medo. Não porque não possa existir evangélicos. Minha família tem muitos evangélicos, mas é porque há determinadas linhas, né? Porque, por exemplo, eu sigo o pastor Caio Fábio, eu gosto muito, tem muita gente que pensa no mundo evangélico. Mas eu tenho medo daquelas pessoas que querem impor a sua fé, né? Como se fosse uma cruzada, como se fosse uma jihad, né? Isso me dá um pouco de medo. No Brasil, até porque a gente viu agora sobre casamento gay, algumas posições que aconteceram no parlamento que parece um retrocesso às vezes. Parece que eu estou na Idade Média, às vezes, acompanhando. Eu estou na Idade Média? Eu estou em 2023? Então, eu acho, eu não sei porque eu falo isso uma vez, eu não sei se foi aquele César Cameron, comentarista, ele falou, a pauta religiosa ela só aparece quando você tem mais uma pra frente, né? Aí vem as questões morais, né? Por exemplo, nós temos um caso muito grave que ele falou do conservadorismo. Existem bases conservadoras que são bases do Estado, que são importantes. Só que a gente confunde. E tem a impressão que o conservadorismo é um Estado e não pode ser. É o caso da Constituição. Ela tem que ser mantida, conservada, para que a gente possa... Posso te falar? A escravidão é um. E se o conservadorismo agora, o pensamento feminista não dá uma mexida, nós teremos escravidão até hoje. Sim. O Brasil foi obrigado por ele. Você muda Entendeu? naquilo que a humanidade avançou. E aquilo que garante, né, o mínimo de civilidade tem que ser mantido. Então, e nós temos um caso, não sei se você acompanha as notícias do Brasil com frequência. Eu assisto determinados canais, né? Eu assisto o Reinaldo Azevedo, o Eduardo Moreira, tem algumas coisas assim que eu acompanho. Uma coisa que tem preocupado bastante é o Argentina. Esse Milei candidato, meu Deus do céu. E ele está com grandes chances de ganhar. Sim, e lembrou alguma coisa que aconteceu no Brasil, né? Há 5 anos atrás. Eu fiz uma análise, o bolsonarismo, ele quebrou o PT e o PSDB. E o Milei, ele vem para quebrar o terrorismo e o kirchnerismo. Ele vem como uma antipolítica, apesar de que eu enxergo o Milei muito antipolítico convencional. Eu acho antipolítico ao ponto de ele não saber o que ele vai fazer. É porque o Bolsonaro se diz antipolítico, mas ele ficou lá no Congresso quantas décadas? Exato. O Milei, ele é um alucinado. Você olha para ele, você vê que ele não vê nada. Gente, o dia que ele vestiu aquela roupa de super-herói lá para fazer cantando e pum, e tem como fazer análise, porque tudo que ele faz é pensado. Claro, é marketing. Entendeu? Então, assim, o cara com a motosserra na mão, a imagem do super-herói, aquele cabelo diferente da maioria das pessoas, isso tudo é marketing do antes. Entendeu? E isso é extremamente preocupante, porque o Brasil é um terceiro da Argentina.
entendeu? E assim, se você tiver uma volta de um Trump nos Estados Unidos, porque eu duvido muito que o Biden Está com perigo, porque o Biden não vence de jeito nenhum o Biden, e se o Biden for teimoso em querer continuar tentando, o outro volta. Eu acredito, tem um outro candidato, acho que ele é governador da Califórnia, se eu não me engano, ele falou que não quer brasileiro nos Estados Unidos. Ele também é um extremista. Então, assim, eu estava preocupado com 2024. Sim, claro. Não só nos países unidos, como em Santos, para alguns Guarujá, porque Santos é extrema-direita e tem muito forte também. Santos, no passado, até a ditadura militar, Santos era uma cidade muito progressista, né? E hoje Santos está bastante reacionária, né? Nossa Senhora! Eu vejo aqui os candidatos que estão aparecendo, e assim, a esquerda, a centro-progressista, não tem força. Você tem um ou dois vereadores que lutam, você tem a Thelma, que ainda está resistindo de alguma forma, né? Você não viu agora com a questão de querer dar medalha pro... Foi cancelado hoje. Graças a Deus, eu não sabia. Que bom. Teve protesto na Câmara, é um absurdo. Mas assim, eu vejo que aqui, por ser uma cidade muito elitista, não, tanto na questão de precificação, quanto na questão estrutural, prédios, centros comerciais, a ponta da praia muito elitizada, você vê que ela vai acabar se tornando no Rio de Janeiro. É esse que é o medo. Entendeu? Até na questão da violência. Então, assim, a gente vê que a direita está vindo com força. Se vier uma direita usuária, tudo certo. Porque tem muitas boas pessoas. Mas se você vier com um extremismo, você vai fomentar o ódio. Entendeu? E um extremismo de gente que grita, que é desrespeitoso, né? Sempre que eu vejo o Nicolas Ferreira falando ali no parlamento, me lembra sempre aquele aluno mal criado, sabe? Aquele aluno que não tem nenhuma razão, mas ele tem um bom discurso e leva a turma sem nenhum fundamento, não tem substância, mas tem aparência, né? E esse menino vai crescer muito nos próximos anos. Eu tenho impressão que ele vai representar essa extrema-direita no futuro. Esse menino aí... E ele é muito inteligente. É que ele tem um ideal, ele tem um posicionamento que é assim, me assusta. Né? Mas assim, ele é um cara, por exemplo, ele tem uma oratória muito boa, ele tem uma quebra de protocolo que chama atenção. Ele não tem a liturgia do cargo perfeita. Né? Ele consegue falar com os jovens. Entendeu? Mas, assim, eu acho que o grande problema vai ser a gente criar um centro-esquerda, uma coisa insana. Não tem força para isso. Entendeu? E no Brasil... Né? Você está falando na localidade, né? Sim. Cada reduto, né, as pessoas se colocarem, né? Eu acho também que esse é um caminho, né? No local a gente pensar globalmente e, né, ter consciência do todo e fazer a nossa parte, né? Com certeza. Matheus, estamos quase 1 hora aqui. A gente até que rendeu, né? A gente um papo, a gente pega você... Mas eu acho assim, aquilo que eu estava faltando, né? Que era a questão de explorar seu Instagram e aí eu pensei, puxa, já que a gente vai falar de novo, e a guerra eclodiu justamente quando você, né, nesse interregno que nós ficamos aí, nesse intervalo, eu falei, eu tenho que pedir para o Matheus, até porque é a tua área, né? Eu acho que você tem uma boa visão, né? Eu espero que as pessoas acessem o vídeo, né? Para que elas também reflitam, né? Quer dizer, a gente usa hoje o texto da guerra, mas você pode aplicar essa posição que você colocou para tudo na vida, né? Essa questão de se organizar,
de ter essa luta, né? Essa consciência do que está por vir, preocupação com 2024, não olhar só para o próprio umbigo. Eu acho que tudo isso que você colocou a gente pode expandir essa exemplificação, né, Matheus? Eu falo que a gente só pode luta quando a ameaça perto da gente. Né? Então eu aconselho as pessoas a fazerem fotos do que está acontecendo. Não, palavras são muito frias, as letras são muito frias. Então pega as imagens, abre qualquer de direita, de esquerda, de cima de baixo. Abre, vê as fotos do que está acontecendo. Se isso não te sensibilizar, você vai estar muito por dentro. Entendeu? Onde é que está a nossa humanidade? Mas acho que é isso. Você falou assim de imagens, eu estou lembrando disso. Quer dizer, o governo brasileiro se mobiliza e vai buscar as pessoas independentes de crença religiosa, independente de posição ideológica, né? E eu soube de pessoas que estavam fazendo excursões, né? Inclusive terminaram na Jordânia, e que simplesmente abandonaram os participantes da excursão. Né? E a gente vai vendo, né? Quer dizer, como você falou, vamos aos fatos, já que palavras são frias, vamos aos fatos, né? Vamos pesquisar aí quem que andava fazendo excursão lá para Israel e que abandonou os companheiros e pegou um voo fretado particular e foi embora. E o governo brasileiro foi lá resgatar todo mundo independente de quem era, né? Então, acho que são coisas para pensar, né? E, Matheus, para a gente fechar, se você concordar, podemos fechar? Claro. Eu ia te pedir só para deixar uma mensagem, assim, como você lá no início da primeira live, você colocou, né, que você primeiro foi ser professor de dança e fazia outras atividades, aí você queria ser professor e o seu pai se desincentivava, porque a profissão estava muito desvalorizada, né? Mas você, então, né, resolveu retomar esse sonho antigo e hoje você é aquilo que você queria. Então, você tinha um sonho que você realizou. E qual é a sua mensagem para quem te olhar hoje e pensar, puxa, eu também queria ser professor, né? Todo mundo fala da profissão, que é impossível viver como professor, né? Quer dizer, eu não consegui construir um patrimônio como professora, eu não tenho dinheiro em banco, eu não tenho nada, mas eu tenho uma carreira, sabe? Eu tenho orgulho de uma carreira. Uma carreira que eu até terminei precocemente, por vontade minha, mas eu tenho uma carreira, sabe? Eu tenho um passado, eu tenho uma história, e eu tenho um orgulho do pouco que eu fiz. Então, é uma profissão que me deu muito. Agora, e você? Se alguém te fala para, puxa, Matheus, eu estou querendo ser professor, mas minha família não apoia, ou as pessoas dizem que não é legal, ou eu não vejo... O que você diria para essa pessoa? Então, isso aqui é uma situação que eu chorar, mas me emociona por relatar em relação ao meu pai. O que acontece? O que eu sempre admirei no meu pai, inclusive na segunda professora, é como, aonde o meu professor, eu sempre escutava, fala professor, o senhor foi meu professor, o senhor me falou tal coisa, o senhor me ensinou tal coisa. E eu até comentei isso quando eu fui paralímpico pela primeira vez. Eu subi no palco para discursar e eu falei, há muitos anos atrás eu estava muito sentado vendo meu pai se homenagear. E hoje eu estou aqui em cima fazendo o que eu vi ele fazer. Então, Passou o bastão. Então. E o que eu falo é, ser professor não é mudar nada agora. Né? Ser professor é daqui a 10, 20 anos, alguém olhar para você e falar, você fez a diferença. Porque por mais que nós tenhamos como valor de profissão, daqui a muitos anos você vai ouvir dos outros. Entendeu? E eu sei que eu vou dar uma mínima contribuição. E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, os meus alunos, eles aprendem mais no finalzinho da aula, quando a gente senta para bater um papo sobre a vida, do que às vezes mais do que a matéria em si. Porque às vezes o aluno vira para mim e fala, professor, deixa eu conversar com o senhor, eu queria um conselho. Eu estou apaixonado, eu estou com medo, eu estou com
eu tô com uma angústia. O senhor pode me dar a sua opinião? Então, a gente tem que tirar da nossa cabeça que o professor é só um reprodutor de conteúdo. Nós somos espelhos. A gente pode fazer um relacionamento dar certo. A gente pode fazer uma relação de pai e filho, mãe e filho, meio a ela. A nossa opinião pode decidir o futuro do aluno profissionalmente. Então, nós somos mediadores, transformadores de vida. Não só de profissão. E eu vi o meu pai mudar a vida hoje. Onde eu passo, eu ainda sou filho do professor. E quando eu divulguei sua live, tanto da primeira vez quanto de hoje, teve gente que escreveu: o filho do professor Orlando. Assim, sabe com aquele orgulho? Nossa, o grande professor Orlando, várias pessoas. Né? Então, e é isso. Mas saber que eu tive uma boa representação para crescer me inspirando, e hoje eu posso fazer a mesma coisa que ele. E ter o caminho a trilhar é muito mais fácil. Então, a mensagem que eu deixo é: confie nos seus professores, e professores, sejam dignos de confiança. Porque eu brinco até com os meus alunos, às vezes o aluno vem na sala me contar uma fofoca, eu falei, eu já sei dessa fofoca. Porque outra sala me contou. O que mais que ela te contou? Eu falei, eu não vou falar porque eu guardo segredo. Assim como se você me contou alguma coisa, eu também não vou falar para ninguém. E quando o aluno tem uma relação, essa é a grande conquista, quando o aluno tem uma confiança a mais, quando ele não bota ponto final, ele bota uma vírgula. Se ele te confia um pouquinho mais do que só a matéria, parece que você não ganhou o pagamento que você merece. Verdade. Né? Eu termino assim. Com uma relação do aluno, deixa de ser um ponto final e vira uma vírgula. Sim. Muito bonito. Viu? Eu acho que é a mensagem que vale mais. Acho que você fecha com chave de ouro. Eu acho que é isso. Agora eu posso fazer uma pergunta? Claro. Toda vez que eu faço uma live, eu sempre faço a seguinte pergunta: se você pudesse escolher um escritor ou não, para sentar e tomar um café, quem você escolheria? Eu? Paulo Freire, né? Com certeza. Tá. Porque, sabe, eu conheci o Paulo Freire pessoalmente, assim, claro, eu era uma jovem, e a minha professora de História da Filosofia me convidou. Ela falou: olha, Paulo Freire vai estar na igreja do Imbaré, do Santo Antônio do Imbaré. Ele vai dar uma palestra com os frades franciscanos no oratório, no salão em frente, né? No salão da igreja. E eu fui, ele ainda era casado com a primeira esposa, a Elza, e eu tive o prazer de dar a mão para o Paulo Freire. Então, isso para mim, nossa, a importância de você dar a mão para ele, né? Então, assim, ele me marcou muito. E o meu TCC de pedagogia foi baseado em Paulo Freire, né? Porque não tinha como. Assim, e foi a minha referência a vida inteira, né? Até as últimas aulas que eu dei de estágio para filosofia era sempre baseada em Paulo Freire. Então, acho que Paulo Freire, se eu pudesse conversar, porque eu não vou dizer que eu li 100% dos livros dele, mas li a maioria. Né? Li, estudei, aprofundei, né? E acho que é isso. Como pessoa, eu chego até a sonhar com ele, sabe? Eu já sonhei até com ele. É uma coisa assim do meu inconsciente. Ele está tão presente lá que o meu inconsciente até produz sonho. Sim. Mas é uma boa escolha. Eu falo que seriam milhões. Ele é Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, que maravilha. Ia rir muito com ele, né? Porque ele tinha um aparente mau humor, mas era muito bem humorado. É verdade. Só uma coisinha. Como você falou da questão palestina, né? Que eu te provoquei. Não sei se você já leu o livro, que é um romance, do Leon Uris. Êxodos. Como? Êxodos, do Leon Uris. Não. Tem até um filme, acho que dos anos 70, que conta a história, que relata o filme, né? O livro no filme. Se um dia você tiver interesse, é um romance muito bonito. E conta bem esse momento, sabe? Pós-Segunda Guerra Mundial, quando os judeus estão indo para Israel. E a luta deles pelo território. E ali explica
explica muita coisa do que ocorre hoje. Então, se você tiver algum interesse do ponto de vista literário, né, não historiográfico, porque não é um livro de historiador, né? Não, mas fechou com chave de ouro. Obrigada por me perguntar, porque ninguém me pergunta nada. Primeira vez em 60 lives. Olha, que coragem. Foi a primeira vez. É muito fácil perguntar, é muito difícil ser perguntado. É verdade. Matheus, quero te agradecer muito essa disponibilidade em 2 vezes, né? Você disponibilizou 2 noites de trabalho ou de descanso, né? O que você tivesse para hoje. Então, que Deus te abençoe muito por essa generosidade e dá um beijão na sua mãe, uma pessoa muito querida. E beijão na Camille, que eu já conheço de acompanhar pelo Instagram, né? Vejo as postagens, ela teve aniversário agora, né? Eu acompanhei as postagens. E se em fevereiro, por acaso, você e o João Vieira e o povo lá fossem encontrar no Sideral, podem contar comigo e com a Priscila que nós vamos, hein? Eu vou estar por aí, que eu vou pelo nascimento da minha neta, né? O Vladimir vai ter nenê agora, Sim, eu estava. em dezembro. Acompanhei. E eu estou indo para o nascimento da minha neta, e aí eu vou ficar aí até fevereiro. Então, se a gente pudesse ver, eu agradeço. Vou falar com o João direitinho. Eu também agradeço o convite. Flávio, Carlos, né? Um beijão para a família também, que ela está mandando um E eu beijão. agradeço esse início da vida de poder estar conversando com você. Verdade, depois disso, anos em sala de aula, agradecer a todos os ensinamentos que a senhora me proporcionou ao longo da vida, né? A amizade com meu pai. Agradecer muito, assim, porque com certeza a senhora em algum momento mudou a minha vida, né? Como todos os professores, e hoje, assim, está podendo conversar, né? Não no mesmo nível, nem todo o mesmo nível da senhora, mas podemos falar sobre educação, para mim é um prêmio, né? E um dia poder chegar ao nível de conhecimento, de avanço, em falar de educação, é um objetivo para a minha vida, com certeza. Muito obrigado pela oportunidade. E em determinado momento, eu farei na live e convidaria de convidar. Eu agradeço, eu aceitarei. Tá bom, E quero dizer obrigado. Que eu estou orgulhosa de ver o homem que você se tornou, viu? Tua mãe e teu pai estão de parabéns. Muito obrigado, professora. E obrigado a todos. Todo mundo, boa noite. Agradeço a todos que estão aqui presentes, 5 grandes acompanhadores, e um beijão para a Camila, tá? Tchau. Tchau.